Olá, tudo bem? Antes de começar esse nosso vídeo, eu gostaria de, no curso das apresentações, me apresentar aqui. Eu sou Daniel Tomazini, tenho 25 anos, sou natural daqui de Itaúba, já morei um tempo fora em outros lugares, mas agora estou aqui de novo. Sou advogado no início da carreira e aos trancos e barrancos estou tentando seguir minha vida. Vou estar acompanhando vocês nesta jornada que vocês tiveram a decisão e a coragem de iniciar, e quero me colocar à disposição de vocês. Eu estou aqui como um amigo e vocês têm o canal aberto para falar comigo sobre o assunto que for. A minha proposta ao longo desse período é levar vocês a experimentarem Jesus, experimentarem Deus em suas vidas, assim como eu e outros tantos fizeram essa experiência e viram sua vida melhorar. Então, o que a gente tem como tema desse nosso primeiro vídeo? É o querigma. O querigma é o primeiro anúncio de Cristo, da Boa Nova, e é por ele que a gente vai tentar estabelecer essa relação. Por isso, cativar-se. Cativar-se é estabelecer uma relação, um vínculo de amizade com Cristo. Hoje em dia, é muito difícil a gente ter uma relação assim com algo divino. Principalmente na correria do dia a dia, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que pensar nas coisas que nossos pais, mães, filhos e outros tantos precisam fazer, porque depende da gente. Dificuldade de locomoção, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho uma quantidade de trabalho, ou eu preciso de um trabalho, e às vezes a gente acaba não tendo atenção a essas realidades que vão nos educar, vão nos fazer pessoas melhores e trazer uma visão mais ampla da vida, que não seja necessariamente as nossas necessidades imediatas do dia a dia. Nessa rotina frenética, nessa correria, muitas vezes o sentido de Deus acaba sumindo, porque outras necessidades se colocam como prioridade. Mas eu quero mostrar para vocês que é possível sim conciliar tanto o nosso trabalho com essa relação com Deus. A gente tem um costume de buscar auxílio, recorrer ao divino, ao sagrado, muitas vezes em momentos difíceis, como a morte ou o nascimento, quando a gente quer unir-se a outra pessoa. E são momentos que fazem a gente refletir, que despertam algumas perguntas fundamentais, como quem somos, o que faço da minha vida, o que me deixa mais feliz, por que essas coisas inesperadas aconteceram. E quanto mais sensíveis formos ao sentido de nossa existência, às razões que motivam as nossas escolhas, mais aptos estamos para indagar sobre a presença de Deus em nossa vida. A busca de Deus é algo constante que não para, às vezes, em algo específico, delimitado, que se encaixa num quadrado. É um questionar, é a busca de uma verdade, é uma busca constante. A gente, em certos momentos, a gente sente essa necessidade de Deus, do sagrado, porque o desejo de Deus está inscrito no nosso coração. Desde nossa geração, o desejo de Deus está inscrito no nosso ser, no nosso mais íntimo, desde que a gente foi criado. E a gente não vai se tranquilizar enquanto a gente não encontrar
a nossa verdadeira felicidade não repousar em Deus. A gente às vezes pode ter a noção, mas que Deus é esse que está tão longe de nós, que não vê as minhas necessidades, que não vê a minha doença, que não vê que eu estou me matando de trabalhar, que não vê a dificuldade da minha família. Mas não se desesperem. Eu vou mostrar para vocês que Deus está presente conosco também nesses momentos difíceis e que Ele tem um propósito. Deus não é causa do mal, mas Ele permite essas dificuldades porque Ele sabe que nós sairemos delas mais fortes. Além disso, nós podemos parar. Façam esse exercício e encontrar Deus nas pequenas coisas, em alguém que se coloca à disposição, que faz um favor para a gente, nos detalhes da natureza. Deus muitas vezes está escondido, mas é como aquela criança que a gente pega brincando de esconde-esconde e ela simplesmente se tampa com a cortina. A gente sabe que ele está ali, basta a gente tirar o véu da cortina, basta a gente procurar para nós o encontrarmos. Bom, Jesus Cristo foi uma pessoa que existiu de verdade. Há documentos históricos que demonstram que Jesus existiu. Ele viveu há cerca de 2000 anos atrás. Mas há muito mais do que um ser humano comum, ele que assumiu em tudo, ele é o próprio Filho de Deus que veio para nos salvar. Logo depois da sua morte e ressurreição, que é a fé que nós professamos, os seus seguidores, eles falavam da vida de Jesus, pregavam os ensinamentos para as pessoas, para as diversas pessoas, inclusive aquelas que não conheciam. Eles anunciavam Jesus, anunciavam Cristo, anunciavam essa fé. Esse anúncio era, como ali era uma língua muito utilizada, era o grego. Anunciar quer dizer querissem. E daí que veio a palavra querigma, como referência a esse anúncio da boa notícia que Jesus veio nos trazer. Em que se resume esse querigma? Deus, que é amor, revelou para nós, homens e mulheres, em palavras e obras, ao longo de toda a história da humanidade, uma história de amizade com o homem, que tem como ponto central a encarnação do Filho de Deus. Deus, um único Deus, que envia seu Filho, que também é Deus, envia seu Filho para a nossa humanidade. Ele se faz homem, igual a gente em tudo, mas que prega o amor e prega a vida, anuncia a vida, ensina a vida. Ele vence a morte e ressuscita. Deus, então, não se revelou na história de um povo. Não só falou, como a gente pode ter ouvido, pelos profetas, mas ele desce do céu. Ele se humilha, se faz um de nós, para que nós possamos encontrá-lo e ouvi-lo, para que nós pudéssemos ser pessoas melhores. A igreja nasce a partir desses
seguidores de Cristo, que assumem um compromisso com Ele, que fizeram um encontro, uma experiência pessoal com Ele, e anuncia esse Deus amor. A primeira coisa desse anúncio, e que eu quero transmitir a vocês, é que vocês se sintam acolhidos pela ternura do abraço de Deus, que supera qualquer obstáculo, qualquer barreira, pelo sofrimento, vence toda a distância do preconceito, da discriminação, das diferenças. Que esse Deus nos ama você mesmo, ama a cada um de nós, ama até o menor dos insetos, o mais insignificante ser vivo. E nós existimos justamente porque Ele nos ama. Tudo existe porque Deus nos amou. O querer de Deus de nossa existência é porque um dia, lá atrás, antes que ainda a gente nascesse, Ele já pensava em nós, já nos escolheu e já nos amava. O coração do mistério de Deus, esse mistério, ele se fez alcançável, ele foi revelado por Jesus, ele que veio do Pai. Eu já falei, agora vocês podem ter ficado até em dúvida. Deus, ele falou que crê em um único Deus, mas depois falou Deus Pai, Deus Filho, Jesus. Quem são essas pessoas? Nós temos a fé de que existe um só Deus, mas que se manifesta de 3 modos diferentes. A princípio ele se manifestava com um Pai. Depois ele desceu dos céus e se manifesta como Filho, Jesus Cristo. E mais para frente a gente vai ver que ele continua agindo em nosso meio, que ele continua conosco, se manifestando através do seu Espírito. Apesar de serem 3 pessoas, eles são um único Deus. É difícil muitas vezes a gente visualizar, mas sabe que um trevo, vocês já viram um trevo de 3 folhas? A gente via muitas vezes em desenho, em filmes, na TV, mas um trevo de 3 folhas existe. Me cobrem para mostrar para vocês. Eu vou pegar e vou mostrar para vocês. É uma planta cujo caule, cujo galho dá em um único galho, dá uma folha, mas que é dividida em 3. A folha inteira são em 3 partes, mas para formar essa única folha, são partes diferentes que se unem e se constituem. É como a gente pensasse numa relação de amor. O pai é o amante, o filho, o amado, e o espírito, essa relação entre pai e filho, o amor em si. Isso é um mistério. A gente crê, mas o que é mistério, nem sempre a gente consegue traduzir em argumentos, em explicações inteligíveis pela nossa mente. Até porque um Deus tão grande que ama tanto, se fosse pensável, se coubesse na nossa mente, ele não seria Deus, mas seria um pensamento. Então, a partir disso, vamos seguir aqui nesse caminho do querigma. Essa revelação de um Deus amor, Pai, Filho e Espírito Santo foi manifestada à humanidade
E onde que a gente encontra isso? Onde a gente pode encontrar esses fundamentos? Na Bíblia. A Bíblia é uma coleção de livros. É como se fosse uma biblioteca. Deus se manifestou de diversas formas. Aqui a gente tem vários conteúdos. Nós temos mitos, temos lendas, temos novelas, temos romances, temos poesias e também temos crônicas. O que são crônicas? São textos baseados no dia a dia. Temos histórias reais aqui também. E nós, a partir desses textos que foi escrito por seguidores de Cristo, pelos profetas, por povos, por pessoas que vivenciaram a Cristo, que Deus se manifestou e revelou que, inspirados pelo Espírito Santo, foram escrevendo e registrando isso. Por isso que nós cremos que a Bíblia é a própria palavra de Deus. João, um dos seguidores de Cristo mais próximo que conviveu com ele, depois que ele morreu, depois que Jesus morreu, ele escreveu algumas cartas para algumas comunidades, apresentando a Deus. Nós seguiremos a partir daqui para o anúncio do querigma. Em João, a carta de São João, capítulo 3, na verdade, desculpa, no Evangelho de João. O que é o Evangelho? A boa notícia. Seria a vida de Cristo. E há também as cartas que ele foi escrito. São duas conexões. Primeiro eu quero trazer aqui o começo do Evangelho de João, que foi escrito primeiro. Depois as cartas de João. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós encontramos a amplitude do amor divino à humanidade. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Bom, toda a nossa fé, o que nós acreditamos, é uma revelação da bondade e da misericórdia do amor de Deus por nós. Agora sim, na carta de São João, João fala: Deus é amor. Isto é, amor que se difunde e se entrega. É o dom. O que é dom? É um presente. Um presente que Deus Pai nos oferece. E em Cristo é o amor mais real que a gente possa imaginar. Porque é Deus entregando o próprio Filho que se fez homem. É o amor de Deus que se manifesta plenamente à humanidade de forma pessoal e faz da vida e da morte de Jesus a grande revelação desse amor. O amor de Deus é o ponto inicial. Ele não nos ama porque somos bons. Ele nos ama porque Ele é bom. Ele é o próprio amor. E é dele expandir-se por meio das pessoas amadas. Nosso amor por Deus e, consequentemente, ao próximo é uma resposta a esse amor. Aprendemos a conhecer o amor do Pai a partir da intimidade que o Filho se comunicou a ele. O relacionamento de Jesus que nós vamos ver nos evangelhos é um relacionamento amoroso e comprovado a cada capítulo do evangelho. Primeiro, porque ele experimentou e estendeu a todos os que o seguiram. Jesus fez a experiência do amor de Deus e apresentou a todos. Ele disse: eu e o Pai somos um. Assim, ele se torna o revelador do amor do Pai. Então, Jesus mostrou que Deus está presente no mundo, como não muitas vezes parecido com o Pai que tivemos,
Porque nossos pais são humanos e muitas vezes erram, por mais que eles tentam serem os melhores pais do mundo. Mas um pai misericordioso, próximo e acolhedor. A demonstração mais clara desse amor encontramos numa história que Jesus contou. É a parábola do filho pródigo, que eu quero contar aqui para vocês de uma maneira bem simples. Até porque o meu vídeo aqui está se estendendo bastante e eu quero não exagerar, ok? Um pai rico tinha 2 filhos que trabalhavam com ele nos seus campos, nos seus sítios, na sua fazenda. O mais novo cansou-se de trabalhar com o pai, virou pro pai e falou: Pai, por favor, dá minha parte da herança, que eu quero mudar de vida, eu quero fazer outra coisa, eu não quero ficar mais aqui. O pai atendeu o desejo do seu filho mais novo, separou a herança, dividiu a herança e deu para o seu filho. E ele saiu pelo mundo. Ele aproveitou muito no início, começou a gastar toda a herança sem ter receio algum, com inúmeras coisas. Quer seja participando em festas, boates, quer jogando, perdendo as coisas no jogo, em exageros. Não estamos falando que esse filho estava errado. Não, porque a gente às vezes sente esse ímpeto de fazer as coisas, de querer andar para as próprias pernas. A questão aqui é o distanciamento. Ele virou as costas para o pai, que era tão bondoso, que amava. E chegou um dia que a herança acabou. Ele se viu obrigado a trabalhar para os outros, chegou a cuidar de porcos e começou e já não tinha mais o que comer. E aí ele começou a pensar: nossa, a vida boa que eu tinha era quando eu morava com meu pai. Vou mudar de vida, vou voltar para a casa de meu pai. Vou pedir perdão. E o filho fez isso, pegou o pouco que lhe restara, voltou para a casa do pai. Quando ele estava chegando, o pai de longe avistou o filho e saiu correndo ao seu encontro. Abraçou, beijou, não fez julgamento algum, mas só amou. E pediu para que fizessem uma festa, que chamasse o irmão dele mais velho e, contasse a boa notícia, que o filho, que para ele que tinha desaparecido, que ele achava que estava morto, foi reencontrado, trouxe a vida. E fez toda uma festa, um banquete. Deus é como esse pai. Ele não nos julga, ele só nos ama, ainda que a gente esteja distante, ainda que a gente escolha outros caminhos. O que importa para ele é o amor. E nós podemos ser os 2 filhos, tanto o mais velho, que ficou com o pai, como o mais novo, que decidiu ir e depois voltar. Ele não faz distinção entre um filho e outro. Ele ama os 2 de igual modo. E o meu desejo é que a partir desses encontros, dessas conversas, vocês possam experienciar, viver a experiência desse amor de Deus manifestado por Cristo. Em Cristo. Jesus, então, vai ser um professor nesse caminho. Ele que vai mostrar como devemos fazer para responder a esse amor de Deus. Ele que vai nos falar, nos envolver
ainda mais nos momentos difíceis. Ele conhece a nossa consciência, ouve o nosso coração e conhece os nossos verdadeiros sentimentos e desejos. Basta a gente permitir a presença dele em nossa vida que ele fará grandes mudanças. A acolhida que a gente tem que fazer ao Senhor que nos ama, a esse Cristo que vem até nós, é abrir a um diálogo de confiança, amizade e crescimento. Não é apenas o encontro com uma palavra, com uma ideia, um projeto de vida. Mas Cristo é uma pessoa viva. Ele continua vivo e que transforma a nós mesmos, revelando a nossa verdadeira identidade de filhos amados de um Deus que é Pai. E esse encontro vai renovar as nossas relações humanas, orientando-as dia a dia a uma maior solidariedade e fraternidade na lógica do amor. Portanto, a fé é um encontro com Deus, que fala e que age com o ser humano e converte a nossa vida diária, transformando a nossa mente, os nossos juízos de valor, as nossas escolhas e as nossas ações concretas. Ter fé é entrar na órbita, no caminho, da revelação do projeto de Deus, levado a cabo pelo seu Filho Jesus Cristo, ele que redimiu o mal que pesava sobre nós. É através de Cristo que nós somos perdoados, que nos foi dada a possibilidade de não insistir no caminho do desamor. É um encontro com Jesus Cristo que revela um Salvador que atua no coração de cada pessoa. Trata-se do encontro com Cristo que volta gloriosamente à vida depois de ter sido crucificado e morto por amor a nós, para a nossa salvação. Ele é o vencedor de toda decepção e limitação humana. E ao nos unirmos a Ele, também encontramos a superação para os nossos sofrimentos. Por fim, encerrando, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como eu disse, nós cremos em um Deus, um único Deus, mas que se manifesta de três formas. Um Deus Trindade. É o grande dom do Cristo ressuscitado, que abre a nossa mente, nosso coração para a fé em Jesus, que nos guia à amizade e à comunhão com Deus. É o amor do Pai e do Filho. Jesus é o Cristo, palavra que significa ungido, o escolhido. Jesus foi escolhido pelo Pai. Por isso ele derrama sobre nós o Espírito Santo, como ele derramou sobre os seus discípulos. E é esse Espírito que vai nos guiar, nos transformar nesse caminho e abrir as nossas mentes à Escritura. O sinal do cristão, daqueles que seguem a Cristo, porque é isso que significa cristão, é o sinal da cruz. Foi pela cruz que Deus, pela crucificação que Deus nos salvou. E é por este sinal que vamos encerrar essa nossa conversa. Lembrando das três pessoas da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.